Olá, irmãos, graça e paz. Eu hoje queria falar um pouquinho para os irmãos, mais um pedacinho, um pouquinho mais acerca da consequência do novo nascimento, né? A gente fala muitas vezes sobre o novo nascimento e os irmãos às vezes não têm a devida compreensão porque estão sempre se baseando no contexto da lei, que é a leitura da Escritura, e não pelo Espírito de Cristo, que é aquilo que o Espírito diz à igreja. Então o entendimento é diferenciado. Os irmãos têm que entender isso. Então eu vou falar hoje um pouco, a nível de linguagem profética, de como é que isso pode ser compreendido acerca do novo nascimento. Por quê? Porque a gente fica falando assim, o nosso objetivo, como era o de Paulo, que foi o primeiro, né? No sentido de gerar Cristo nos irmãos. A gente fala sempre disso, não fala? De gerar Cristo nos irmãos. Hoje vocês vão ver na Escritura a resposta daquilo que o Espírito diz à igreja para os irmãos. Tá certo? Então hoje o nosso trabalho vai ser baseado em Apocalipse 12. Isso a gente, alguns dias atrás, andou falando sobre isso na mesa do Cordeiro, onde os irmãos se reuniram e tratamos desse tema. A gente gosta de trazer assuntos já mastigados para os irmãos, de modo que não haja dúvida de que aquilo está vindo do Espírito de Cristo e não da palavra dos homens. Tá certo? Isso é muito medido na mesa do Cordeiro, onde todas as palavras são julgadas, para verificar se ela provém do homem, se ela provém de Deus, ou se ela provém do diabo, que é o homem mau que existe dentro de nós, no sentido de querer levar vantagem em alguma coisa. Como na mesa do Cordeiro ninguém fica querendo levar vantagem, né? Não existem interesses, porque tudo é de graça, é tudo pela graça maravilhosa, então a gente sabe que só existem dois aspectos, ou é de Cristo ou é do homem, e o que é do homem é rapidamente descartado, o que é de Cristo fica. O nome disso que a gente dá chama-se purificação. Nós somos purificados na mesa do Cordeiro. A mesa do Cordeiro é o local da purificação. Nós fomos lavados pela palavra, nós fomos santificados pela morte de Cristo e pelo batismo no Espírito Santo e somos purificados na mesa do Cordeiro, onde não existe mais julgamento, porque já fomos julgados ao longo de toda a nossa experiência com Deus, ali na mesa do Cordeiro. Então tudo ali é compartilhado, tudo ali é depurado. A palavra é compartilhada para julgar se a palavra que está saindo da nossa boca, ela é do homem, Rodolfo, Marcos, Luciene, Pedro, Jorge e tal, ou se é do Cristo que habita dentro de cada um de nós. Percebe? Então, essa palavra já foi trabalhada, então a gente trouxe para que haja também o entendimento dos nossos irmãos, porque não há nada mais escondido que não será revelado. Então vamos lá, Apocalipse 12, versículo 1. E diz assim, fala da mulher agraciada e do dragão. Viu-se um grande sinal no céu. Primeira coisa que tem que falar, sinal no céu do entendimento. Então, está demonstrado uma intenção de Deus a falar conosco. Viu-se um sinal no céu. Sinal no céu é da parte de Deus. É uma informação, é um informe da parte de Deus. Diz assim, uma mulher vestida de sol. Que coisa interessante. Uma mulher vestida de sol. O que é o sol? O sol da justiça é Cristo. Cristo é a luz do mundo. Então, se a mulher está vestida do sol, essa mulher está vestida de Cristo. Semelhante a Eva e Adão, quando pecaram lá que foram vestidos, né? Vestidos de um cordeirinho, da pele de um cordeirinho. Essa veste do cordeirinho é esse sol da justiça que está para cobrir o pecado do mundo. Foi coberto, então não existe mais pecado. Então estamos no sol da justiça. Cristo já nos deu vestimentos para irmos para as bodas do Cordeiro. Percebe? Então essa mulher vestida de sol é a igreja pura e imaculada. A igreja ataviada. Sou eu e você se estiver em Cristo. Amém? Então, e diz assim, tendo a lua debaixo dos seus pés. O que é a lua? A lua não é prateada? Se a lua é prateada, significa
A prata significa moeda, a moeda que foi com qual Cristo foi vendido. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Então o sol, a lua que a mulher pisava, significa que ela já está andando sobre a sua própria salvação. Então a salvação já ficou para trás, ela já superou essa fase. Então ela está andando sobre a salvação. Então ela já a salva. E diz assim, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Coroa significa galardão. Então essa mulher já é galardoada, ela já é vestida do sol e ela tem a salvação sobre os seus pés e ela tem uma coroa sobre a sua cabeça. Ela é a noiva ataviada, tá certo? Essa é a noiva do Cordeiro que já se casou com Cristo. E a prova disso vem a seguir. E estando grávida, olha aí, ela já estava grávida, gritava com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, Paulo já dizia, é com dores de parto que eu gero Cristo nos irmãos. Da mesma forma que nós aqui outros. Nós dizemos assim, qual é o objetivo da nossa pregação? É gerar Cristo dentro dos irmãos. Para que os irmãos deem senhorio a Cristo e tirem o livre-arbítrio da frente. Deixem de querer ser o Deus da sua vida e permitam que Cristo seja o Deus da sua vida. Permitam que Deus seja o Deus da sua vida. Essa é uma mudança de mentalidade. Perceba, a salvação já aconteceu na cruz do Calvário. Todos já estão salvos no Espírito, mas falta salvar a mente. A mente não está salva. E isso é gerar Cristo nos irmãos. Porque quando os irmãos tiverem a mente de Cristo, todos estarão nivelados, todos estarão na mesma justiça, todos estarão na mesma herança, todos terão o mesmo direito. Porque nós não temos mais direito um sobre os outros. O presidente da República tem mais direito que o Gari. Não tem. Ele tem exatamente o mesmo direito, mas ele se avora. Por quê? Porque ele dá senhorio à sua própria escolha e não Cristo. Em Cristo nós compartilhamos tudo. Então, se ele é presidente da República e ele compartilha com o Gari tem igual a ele e ninguém é pobre. Percebeu a diferença? É isso aí. Vamos prosseguir mais um pedacinho. Então diz assim, viu-se também outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho. Olha, dragão significa o diabo e Satanás. O diabo e Satanás é o espírito do homem. O homem é o dual, percebe? Ele é o bem e ele é o mal. Esse mal é o diabo e Satanás que habita dentro de cada um de nós e nos nossos irmãos que ainda não se converteram. E eles exercem esse papel, infelizmente. Mas eles vão acordar. Calma lá, eles vão acordar. Essa é a esperança da glória de Deus, porque o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Amém? Então diz assim, e viu-se o sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. 7 significa perfeição. E 10 chifres. 10 chifres significa poder. Poder e autoridade. Ele tem. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Ele também é coroado. Percebeu? Coroado no céu do entendimento do homem, mas não é no céu do entendimento de Cristo. Cristo está no céu do entendimento coletivo, mas o homem tenta se chegar a esse céu através do seu arbítrio. Ele vai pela Torre de Babel até chegar no céu. Só que ele, infelizmente, não resistirá. Vamos seguir mais um pouquinho. Diz assim, a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu. Quem são as estrelas do céu? As estrelas do céu são aqueles que brilham em Cristo. São aqueles que já estão com a mente formada e essa coisa toda. Ele diz que ele passou a perna nas pessoas. Então, Satanás se traveste em anjo de luz para ludibriar os santos. Os santos. Eu e você. Se bobear, ele ludibria nós. Por quê? Por causa do espírito do engano. Ele cria gatilhos, ele cria programação neurolinguística subliminar para enganar cada um de nós. Você faz escolhas que sequer sabe que faz. Através da programação neurolinguística, através de gatilhos mentais, ele domina sobre você e sobre mim. Todos somos dominados. Espera um pouquinho que você vai ter a confirmação disso.
e lançou-as sobre a terra. Então ele pegou as estrelas do céu, a terça parte. Lembra da terça parte que Satanás caiu e levou a terça parte dos anjos? Aqui se repete. Está vendo isso? Então, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz. Ele parou e confrontou. Olha o confronto. Parou diante da mulher. É o dragão contra a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo dos salvos em Deus. Daqueles que já têm a mente transformada. Porque todos são salvos, amados. Não confunda. Todos são salvos. Você já é salvo, eu sou salvo. Todo mundo é salvo no Espírito. Mas resta salvar a sua mente. Isso se chama libertação da mente, porque a nossa mente continua cativa, e ela tem que ser cativa a Cristo, para que todo pensamento seja cativo a Cristo. Esse é o entendimento. Vamos prosseguir mais um pouquinho. E diz assim: e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então o dragão tenta devorar todo filho de Deus que quer nascer. Por isso que a gente diz, eu estou tentando gerar Cristo nos irmãos. Botar aquele Cristinho dentro da sua barriguinha para que você seja como uma Maria, que vai dar à luz daqui a algum tempo. Aí o diabo vem e diz, olha, o que esse homem diz aí é mentira. Está aqui escrito no livrão. Só que ele não entende do espírito, só entende da letra. E a letra mata, mas só o espírito vivifica. Então quando ele pega a letra e esfrega no seu rosto, ele simplesmente mata você pela letra que ele está apregoando. Percebeu o que eu estou lhe dizendo? Esta é a verdade. Diz assim, e ela deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Percebe? Todas as vezes que um novo nascido, ele nasce, ele é arrebatado. Porque se Deus deixar ele dentro das igrejas, ele dentro do sistema, ele não separar esse novo nascido para si, ele simplesmente é morto no nascedouro. Simplesmente as linhas de oposição que existem dentro da igreja o devoram. Quais são as linhas de oposição que eu falei dentro da igreja? São a doutrina dos nicolaítas, os cargos hierárquicos dentro da igreja, fica atraindo o cara com essas sutilezas. Depois, os judeus, fica criando, dizendo que tudo aquilo vem de Israel, que você tem que ir a Israel, tem que batizar em Israel, tem que fazer não sei o que em Israel. Não precisa nada disso, amigo. Não precisa nada disso, amada. Nada disso. Depois tem Balaão, que é o falso profeta dentro da igreja, que fica dando profecias verdadeiras do homem, não as profecias de Cristo. Esse homem que está ali falando na igreja, ele não conhece nada do Espírito. Ele só conhece do Espírito do homem, da vontade da alma do homem. Ele é um adivinho, porque o homem tem só 10% da capacidade cerebral. Os outros 90% é poderoso. Então todo homem que tiver essa capacidade, muitos têm, consegue adivinhar coisas da sua vida. Consegue adivinhar coisas do seu passado e até coisas de um futuro bem próximo. Percebe? Mas ele não conhece nada do Espírito de Cristo. Porque se conhecesse, a nossa pregação aqui seria vã. E ela não está sendo. Porque ela tem um fim proveitoso, que é gerar Cristo em você. Amém? Essa é a verdade. Então você é arrebatado. Você é arrebatado no Espírito. Então, essa questão de arrebatamento, que vai subir para o céu, isso não existe, amadinho. Você é arrebatado em espírito para aprender com Deus. E aonde você aprende? Com Cristo interno, com Cristo dentro de você e com o Cristo nos seus irmãos. Aqueles irmãos que já são nascidos de Cristo e que estão nas mesas do Cordeiro esperando você, para alimentar você com a verdadeira palavra de Deus e não com a pedra, que é a palavra do homem. Não transformeis pedra em pão. Então, você não pode ficar indo para um lugar onde você vai receber pedra dizendo que é pão, e não é. Percebe? Você tem que ir para um lugar em que você coma o verdadeiro pão da vida, que é Cristo. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher fugiu para o deserto, olha. A mulher fugiu para o deserto. A igreja, cada um de nós que é a igreja, foge para o deserto,
onde já tinha lugar preparado por Deus. Olha que coisa linda! Deus já tem um lugar separado. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é você, esse sou eu. Quando a gente se chega a Cristo, Ele imediatamente Ele nos recolhe, nos arrebata e nos guarda, para que nós não sejamos mais contaminados, para que não morramos no nosso nascedouro. Assim que a gente nasce, Ele chega e diz: é mentira, não existe isso. Você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que dar o seu dízimo, a sua oferta. Vamos fazer uma campanha aqui para você realizar bênçãos materiais. Amado, Deus não está aqui para te dar bênção material. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. O que Deus dá é bênção espiritual. A bênção material no tempo dos judeus. Lembra dos 4 pilares do judaísmo? O templo, o sacerdote, as tábuas da lei e as bênçãos materiais. Esses são os 4 pilares do judaísmo que estão dentro da igreja que você frequenta. Veja se não é lá. Confira se eu estou dizendo não é verdade. O que eu digo é a verdade, porque a verdade é comprovada. Amém? Graça e paz. Seguindo mais um pouquinho. 7. Apocalipse 12, 7. Diz assim: então houve guerra no céu. No céu do entendimento. Há uma guerra. Qual é o lugar de batalha? O campo de batalha é o céu do entendimento. E Miguel, que é a figura de um anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Para com essa história de achar que existe anjinho de asa, serafins, querubins. Isso aí tudo são figuras criadas para justamente enganar os grandes sábios da lei. Tá certo? Foi feito para Miguel, figura o Senhor Jesus. Que ele é realmente como é que diz assim? O guardião dos exércitos do céu, porque ele está no céu do entendimento de nós. Então essa figura aqui chamada Miguel nada mais é do que o próprio Cristo. E ele diz aqui: e houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem são os anjos do Senhor? Quem são os anjos do Miguel, no caso do Cristo? Exatamente todo aquele que prega o evangelho da graça, o ministério de reconciliação do Deus Santo com um homem que era pecador, mas que agora é um com Deus, porque foi reconciliado, o pecado foi extinto. Então agora só falta mudar a caixinha para chegar a Cristo. Pouquinha coisa que falta agora, viu? E o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Nem mais o segundo se achou no céu. Nem o seu lugar mais se achou no céu. Então, ele simplesmente perdeu a batalha. Ele perdeu a guerra. E o vitorioso foi Cristo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, também chamado de diabo e Satanás, que engana, olha a expressão que é usada aqui, que engana todo mundo. Ele engana todos, sem exceção. Ele engana a mim e a você. É só você bobear e ele te engana. Com as programações subliminares, com a programação neurolinguística, com os gatilhos na mente. Ele vive tentando ludibriar. Esse é o homem mau que existe aí, na política, na religião, nas escolas. Nas escolas. Os líderes das escolas em geral, que são os ministros ali que trabalham, eles são conspiradores. Eles trabalham com as pessoas que mandam eles fazerem coisa lá de fora. Olha, agora é isso. Agora a linha é essa. Agora o caminho é esse. Olha, vamos pegar a teoria da evolução e fazê-la virar como se fosse um postulado. Teoria, amado, não é postulado. Postulado é verdade, teoria é mentira. Então tudo que é teoria que você conhece é mentira e foi ventilado para você. Teoria da evolução, teoria da gravidade, teoria da relatividade. Tudo isso é teoria, não é postulado. Postulado é verdade, é confirmado. Teoria é mentira. Tentaram, experimentaram para ver se funcionava, mas não funcionou. E se não funcionou, não é verdade.
Percebeu? É só até aí. Então esses são os enganos que são colocados na mente da gente quando é criancinha. Tá lá no colégio, para que a gente cresça bobinho e continue acreditando em planetas, em estrelas, em coisas desse tipo que a NASA está tanto criando e que todo mundo fica criando uma série de caraminholas na nossa cabeça. Teorias disso, teorias daquilo e tudo mais. Só o que é provado matemática ou cientificamente você pode crer, amados. Não adianta vir com um título na frente para dizer eu tenho credibilidade, porque isso é gatilho de autoridade. Todo cara que bota um pastor na frente, um doutor na frente, um PhD na frente, é um grande mentiroso. Já começa por aí, eu já duvido dele. Por que eu duvido dele, amado? Porque ele já vem com o título na frente para querer me impressionar. Me impressione com a sua argumentação da verdade. E aí eu creio em você. Amém? Prosseguindo mais um pouquinho. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação. Então está falando da salvação da mente, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. O diabo e Satanás foi enterrado. Percebe? Por cada um de nós que chegou-se a Cristo e mudou o seu pensamento, passou a olhar o seu irmão como um Cristo. E entendeu que agora todos têm o mesmo direito, todos são iguais perante Deus e todos são iguais perante a lei de Deus. Percebeu? Então a gente compartilha tudo com os nossos irmãos e não falta nada para ninguém. Começaram a compreender o que é justiça da parte de Deus? Isso é justiça, por isso que eu falo tanto em compartilhar. Tá certo? A gente compartilha o pão e a gente compartilha tudo. O nosso entendimento, tudo. Tudo é tudo. Amém? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Esse era o acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha que coisa linda, que maravilha. E pela palavra do seu testemunho. Palavra essa que está em mim, está em você, se você foi batizado no Espírito Santo. Se você engoliu o livrinho inteiro, se você comeu o Cordeiro todo. E não amaram as suas vidas até a morte. O que significa isso? Que não amaram as suas vidas. Significa que eu vou deixar de amar a minha vida, a oportunidade que Deus está dando aqui? Não, esse sentido aqui é um sentido profético. Ele está querendo dizer para mim o seguinte, que eu coloquei Deus à frente da minha vontade. Então eu estou amando mais a Deus do que a mim mesmo. Compreendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o entendimento da graça sobre isso. Pelo que alegrai-vos, está no 12, Apocalipse 12, 12. Pelo qual alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Nós que habitamos no céu, nós estamos no céu do entendimento do Senhor. Mas ai da terra e do mar. Olha ele falando. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quem é a terra e quem é o mar? Vamos esclarecer isso? Vamos. A terra é o entendimento mais baixo do homem. A terra é o chão, é o pó, é o lugar mais baixo. E o mar? Mar são povos, nações e línguas. Então, o resto da humanidade tem que tomar cuidado, porque ele está furioso. Porque a nós ele não consegue mais ganhar. De nós ele não consegue mais vencer. Então, ele vai querer desforrar em todos os outros seres humanos, percebe? Então, ele vai tentar. Não que ele não consiga, por exemplo, matar a nós. Não, fisicamente até é possível isso. Mas espiritualmente, jamais. Porque essa aqui não é a vida. A vida é o que vem depois. Então, nós não morremos. Quem morreu foi Cristo. Nós simplesmente passamos da vida para a vida eterna. Percebeu, irmãos? Esse é o entendimento. Então não fica com medo de morrer, não. Porque você, quando morrer, vai se sentir vivo outra vez. Você vai levar um susto. Entendeu? Esse é o susto. Porque essa é a vida eterna. É uma vida que continua, amados. Você não morre, não. É uma continuação. Mas não vem me chamar de espírita, não, tá? Eu não sou espírita. Eu sou do Espírito Santo, tá certo? Não tem nada a ver com espiritismo, nem com isso. Não tem nada contra isso, não, viu, irmãos? Mas acontece que não é isso, não. Tá bom? Ele diz aqui, 13.
Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Então ele começou a perseguir a igreja. Então a igreja tem sido perseguida ao longo do tempo. Tá certo? E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto. Deserto é lugar de proteção. E asas significa que ela pode voar acima das circunstâncias. Nós voamos acima das circunstâncias. O diabo não consegue nos tragar, não com a sua argumentação. Tá certo? Ele pode até matar-nos, mas ele não consegue mais convencer-nos do pecado, da falta da justiça e da falta do juízo. Nós temos isso dentro de nós. Percebeu? Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que está dizendo com isso, amado? Quando você nasce de Cristo, o Senhor te arrebata e te sustenta longe da grande serpente que é o sistema religioso. O sistema religioso, mesmo as pessoas sem saber, elas estão enganando as pessoas. Por quê? Porque elas estão mostrando a lei. Elas não estão mostrando a graça. Infelizmente a gente tem que falar disso. Não estamos falando contra os nossos irmãos, não. Eles não sabem que são usados. Mas na verdade fazem parte de um sistema mundial que conspira contra nós, que conspira contra os filhos de Deus. Os filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas acontece que alguns já despertaram, então é preciso tomar cuidado com esses outros. Então é preciso tomar cuidado com a grande serpente, que ela está em todo canto querendo nos tragar. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, mas a água de um rio como que chupou, então continua protegida. A mulher, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, ela continua protegida, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Então ela não foi arrebatada pela corrente, Deus a sustentou. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, que o dragão lançara pela sua boca. Água que sai da boca do dragão é a palavra que não presta, é a palavra fermentada, é a palavra que sai da boca do homem, não da palavra que sai da boca de Deus, que é a verdade. Compreendeu? É a pedra, não é o pão. O pão da vida é Cristo, e ele é a palavra. E ele é a verdade e a vida eterna. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente. O remanescente somos nós. Nós somos remanescentes. Nós estamos aqui sofrendo a ira da serpente. Remanescentes e da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu tenho testemunho de Jesus Cristo para dar. O perdão de Deus chegou para mim e para você. Muda a sua mente e você se chega a Cristo. Se você tirar a sua mente e colocar a mente de Cristo em seu lugar, você vai olhar para o seu irmão e ver Cristo nele. E passa a compartilhar o reino de Deus aqui na terra. O Éden está aberto para você. É pegar ou largar. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com os meus irmãos, com os meus queridos irmãos, os quais eu quero gerar Cristo, porque eu sou a mulher que está com dores de parto, eu sou a mulher das Escrituras, que está com dores de parto, doidinha para ter um filho igual a você. Um filho de Deus pronto para ser levado para a vida eterna, com a mente completamente voltada, cativa a Cristo. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Amém? Receba.